O assunto do vídeo de hoje é sobre a diferença entre posse e propriedade, beleza? Então se você já gostou, se inscreva no canal, deixa um gostei e compartilha com alguma amiga ou então nas redes sociais para ajudar a crescer ainda mais o nosso canal, beleza? Então eu conto aí com a ajuda de vocês e sem mais enrolação, vamos direto para o assunto. Bom, antes de mais nada a gente precisa entender que posse, ela não faz parte do direito real, ela é apenas um estudo do direito das coisas, ou seja, a gente tem o direito das coisas e esse direito se subdivide em posse e direito real presente lá no 1225 do nosso Código Civil, beleza? Que é a propriedade, é o usufruto e entre outros que estão elencados lá naquele artigo, beleza? E o que é a posse afinal? Na verdade, posse para o direito, a teoria mais utilizada para o direito é a teoria objetiva, que é a de Yerkin. Ou seja, posse ela está presente no mundo dos fatos. Eu só necessito ter o corpus daquele bem, beleza? Eu não preciso ter aquela vontade de ter, por isso que se chama objetiva, objeto, beleza? Eu só necessito ter a coisa. Se eu tenho uma coisa, eu tenho posse dela. E essa definição sobre a teoria objetiva, sobre o conceito de posse, está presente no artigo 1196 do nosso Código Civil, que diz o seguinte: considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade, beleza? Isso significa dizer que aquele proprietário também é possuidor, mas nem todo possuidor ele é proprietário. Já que ficou bem claro a questão do conceito de posse, vamos agora para a questão das espécies da posse. A posse ela pode ser direta, ou seja, o possuidor está fisicamente com o bem. Por exemplo, o próprio possuidor, o caseiro e entre outros exemplos, beleza? Ela pode ser também indireta, quando o possuidor não está fisicamente com o bem, tá? Por exemplo, o locador, né? Eu acho que o locador é o exemplo mais nítido assim, porque eu tenho uma casa e eu alugo, digamos que eu sou locador, eu tenho a minha casa, tenho vários apartamentos, eu alugo um desses apartamentos, eu sou o proprietário, tá? Eu tenho uma posse indireta, porque eu não exerço essa posse diretamente, eu não estou fisicamente naquela posse, beleza? Temos ainda a posse justa e injusta. A justa, eu não tenho nenhum vício, tá? Não possui nenhum vício naquela posse. Enquanto que a injusta é conhecida também como não jurídica, beleza? E ela ocorre de forma clandestina, violenta e precária, tá? A violenta, ela se assemelha muito à questão do roubo, tá? Ou seja, é quando ela for tomada com emprego de força ou uso de violência. Por isso que há essa semelhança com o roubo. Então, liguem a questão da posse violenta com o roubo para ajudar na memorização, tá bom? A clandestina faz uma ligação com a questão do furto. Ou seja, a clandestina é quando a posse ela é tomada na calada da noite, digamos assim, sem violência, mas sem a autorização do possuidor. Por isso que ela é comparada com o furto do direito penal. Já a precária é quando a posse é tomada por abuso de confiança, beleza? Ou seja, por exemplo, aquela posse que é tomada pelo locatário ou o caseiro, digamos assim. Digamos que eu aluguei o meu apartamento e o locatário ele não devolveu o imóvel na data que estava estabelecido no contrato. E essa espécie, note que essa espécie começa justa, tendo em vista que antes do prazo de vencimento ele era o meu locatário, tá? Ele estava ali de forma justa e quando ele não devolveu o bem, a partir do momento que a data se venceu, ele se tornou um possuidor injusto, entende? Então a espécie ela começa justa e termina injusta por conta disso. A última espécie que a gente tem da posse é a questão da boa-fé e da má-fé. Essa é bem simples, ainda mais simples de entender, tá? A posse de boa-fé é aquela em que o possuidor ele desconhece os vícios, ou seja, ele ignora os vícios, mas esse ignorar não é da ideia de ignorância em si, propriamente dita, tá? Ele ignora o vício no sentido de não saber que aquilo que ele está fazendo é um ato vicioso. Ou seja, não é aquela ignorância no sentido de, eu sei que eu estou fazendo vício, mas eu ignoro isso e vou continuar invadindo essa posse, tá bom? Então é a ignorância no sentido de não saber que aquilo que ele está fazendo é um vício, tudo bem? Um exemplo que a gente pode citar é que, por exemplo, digamos que eu tenho um terreno, eu tenho uma casa e o meu vizinho tem um terreno também do lado e eu começo a querer, digamos que eu quero fazer um chiqueiro para os porcos.
e eu começo a fazer esse chiqueiro invadindo o terreno do meu vizinho, mas eu não sei que aquele terreno é do meu vizinho. Eu tenho ignorância do vício, eu ignoro o vício, entendeu? É mais ou menos nesse sentido. E a posse de má fé é justamente o contrário. Eu estou fazendo esse chiqueiro, mas eu sei que aquele terreno é do meu vizinho, mas mesmo assim eu faço, beleza? Eu ajo de má fé. E essa análise de boa fé e má fé é muito importante porque ajuda na questão da usucapião, das benfeitorias, mas ela não é tão importante na questão das ações possessórias, beleza? E já que a gente falou em ações possessórias, é para ela que nós vamos adentrar agora, tá bom? Ela é bem simples de entender também, que nada mais é do que ações possessórias. Ações posse é aquela ação que eu defendo a minha posse. E ela se divide em ações de reintegração de posse, que é a mais utilizada. Temos também a manutenção de posse e também o interdito processório. As ações de reintegração de posse, elas se dão quando a posse for realmente perdida. Ou seja, eu não consigo mais reaver a minha posse. Acontece o famoso esbulho, beleza? Ou seja, digamos que eu tenho uma propriedade e quando eu chego lá na minha propriedade, uma pessoa está lá, já esbulhou a minha propriedade, já tomou a minha posse, né? E eu entro com a reintegração de posse para justamente reaver essa minha propriedade, essa minha posse. Beleza? A manutenção de posse ela é utilizada quando a posse ela foi perturbada. Ou seja, o possuidor ele não exerce plenamente a sua posse por conta de um terceiro, por conta de terceiros. Um exemplo é quando alguém fecha a entrada do seu imóvel, digamos assim. Essa perturbação é conhecida também como turbação. Show de bola? Então, relembrando, a reintegração de posse ocorre quando acontece o esbulho e a manutenção de posse ocorre quando acontece a turbação. Beleza? Já o interdito probitório é utilizado quando há apenas uma ameaça. Você está vendo que a sua posse está sendo meio que ameaçada, seja por turbação ou por esbulho, você entra com essa ação de interdito proibitório justamente para prevenir uma futura, digamos assim, invasão na sua posse ou tomada de posse, beleza? E agora para a propriedade, o estudo do direito real em si, tá? A gente deixa a posse ali de lado um pouquinho e vai agora para a propriedade. Lembrando que a gente deixa de lado, mas sempre anda junto, tá bom? E ela está disposta no artigo 1228, o conceito de propriedade, que diz o seguinte: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Ou seja, o proprietário é aquele que tem o direito de gozar, usar, reaver e dispor. E para ficar bem fácil essa captação desses atributos inerentes da propriedade, tem um macetezinho que é chamado de grude, beleza? Que eu vou deixar aí na tela para vocês, vou deixar aqui, beleza? Então vamos destrinchar um pouquinho agora esses atributos. O direito de usar, ele é a faculdade de se utilizar da coisa, né? De se servir da coisa. Já o direito de gozar é, por sua vez, o poder de usufruir dos frutos da coisa. Digamos que eu tenho uma fazenda, nessa fazenda eu tenho uma plantação, e eu tenho o direito de gozar desses frutos dessa plantação. Eu tenho o direito de me usufruir desses frutos, beleza? O direito de dispor está relacionado à questão da alienação, da transferência. Eu posso muito bem vender a minha propriedade, eu posso, digamos assim, transferir a minha propriedade. Então, a questão de dispor é justamente ligado à alienação dessa coisa. E por último, a gente tem a questão de reaver a coisa, que nada mais é que o poder que você tem para reivindicar a coisa de quem a possua indevidamente ou injustamente. Beleza? E entendido esses atributos da propriedade, a gente vai agora para algumas características. A primeira delas é a questão de ser um direito absoluto, ou seja, o proprietário ele pode exercer todas as funções que ele possui. Outra característica é a exclusividade, ela é exclusiva. Por quê? Porque ela não pode pertencer por inteiro a mais de uma pessoa. Se tem mais de uma pessoa dona da propriedade, ela não é dona inteiramente, ela é dona por metade, ou sei lá, de acordo com o contrato dessa propriedade. Mas a partir do momento que eu tenho a propriedade, ela é totalmente minha, entendeu? Ela é exclusiva minha. Outra característica é que ela é perpétua, ou seja, acompanha o proprietário até a morte ou até a sua disposição de vontade em contrário. Ou seja, se ele quiser dispor ela antes, se quiser alienar, transferir, mas se não, ela acompanha até a morte e até depois, né? A questão
das sucessões, passa para os filhos e por aí vai a questão da propriedade. E outra característica é que ela é ilimitada, ou seja, o proprietário faz o que bem entender com o bem, desde que, é claro, seja sempre nos limites legais da lei. Beleza? E bom, pessoal, a gente está encerrando o vídeo por aqui. Eu espero muito que você tenha entendido a diferença entre posse e propriedade. Se você quiser acrescentar alguma coisa, quer dar alguma sugestão, tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, tá bom? Que eu vou ficar muito grato pelo seu comentário e vou responder a todos, beleza? E no primeiro link da descrição vai estar um artigo que eu produzi falando sobre essa temática, sobre a diferença entre posse e propriedade, para você que gosta de ler, fazer as suas anotações e tal. Então, no primeiro link da descrição vai estar um artigo bem detalhado sobre essa temática, beleza? E é isso, eu vou ficando por aqui. Bons estudos e tchau!